Com a fazenda florescendo sob os cuidados de Bill, a inveja e o ódio começaram a se acumular nas sombras da fronteira. Notícias de sua prosperidade se espalharam como fumaça em uma ventania, atraindo olhares gananciosos de todos os cantos. Alguns viam sua terra como um prêmio a ser conquistado, outros como uma oportunidade para enriquecer às suas custas. Bill, porém, não era ingênuo. Ele conhecia os perigos que espreitavam além dos limites de sua propriedade. Noites sem dormir tornaram-se comuns enquanto ele mantinha vigília, um olho no campo e outro no horizonte. Cada sombra se movendo na escuridão era um potencial adversário. Cada rumor de conversa em um salão poderia ser uma ameaça velada. Ele não abaixou sua guarda. Em vez disso, reforçou suas defesas e estendeu sua rede de contatos. A lealdade da comunidade era sua maior fortaleza, e ele sabia que podia contar com o apoio dos que haviam lutado ao seu lado em tempos de dificuldade. Juntos, eles formavam uma muralha invisível contra os que desejavam destruir tudo o que haviam construído. Mas o destino muitas vezes reserva surpresas inesperadas. Um incêndio provocado por uma disputa territorial quase destruiu suas colheitas. Uma enchente repentina ameaçou inundar seus campos, e confrontos com rivais ganharam intensidade à medida que o valor de suas terras se tornava cada vez mais evidente. Bill enfrentou cada desafio com bravura, seus passos pesados e seu rosto determinado refletindo a força de sua vontade. Enquanto as estações mudavam e os anos passavam, Bill percebeu que a vida no oeste era uma dança constante entre sobrevivência e prosperidade. Ele continuava a semear, a colher e a construir, sempre atento aos sinais do horizonte. A fazenda não era apenas sua fonte de sustento, era seu legado, um testemunho de sua persistência contra todas as probabilidades. E assim, com o sol se pondo no horizonte poeirento, Bill começou a considerar o que o futuro lhe reservava. Os desafios ainda estavam por vir, mas ele sabia que cada um era uma oportunidade para mostrar ao mundo do que era capaz. Com o passar dos anos, a fama de Bill como fazendeiro corajoso e resiliente se espalhou além das fronteiras de Canvas. Sua reputação era como um trovão distante, anunciando sua presença e sua determinação. Os comerciantes o respeitavam, os colonos o admiravam, e até mesmo os mais duros pistoleiros o cumprimentavam com um aceno de cabeça quando passava pelas ruas empoeiradas. Mas o coração de Bill nunca se desligou da cidade que ele havia ajudado a salvar. Ele continuava a desempenhar um papel ativo na comunidade de Canvas, participando das decisões importantes e oferecendo ajuda aos que precisavam. Sua presença era como uma âncora, firme e constante, em meio às tempestades que a vida no oeste frequentemente trazia. No entanto, nem tudo era paz e prosperidade. Desafios continuavam a surgir, testando os limites de sua resistência e força. Uma seca severa ameaçou suas colheitas, trazendo consigo a sombra da escassez e da fome. Bill lutou para manter sua família e seus vizinhos alimentados, procurando soluções criativas e compartilhando seus recursos com generosidade. Enquanto enfrentava esses desafios, uma nova oportunidade surgiu no horizonte. A cidade de Canvas, agora florescente sob sua liderança indireta, começou a precisar de um xerife. A violência, que antes assolava suas ruas, havia diminuído, mas a presença de um líder forte e justo ainda era necessária para manter a ordem e a segurança. Bill, com sua experiência em lidar com adversidades e sua reputação como homem da lei informal, foi naturalmente considerado para o cargo. Ele hesitou no início, preocupado com o peso da responsabilidade e o impacto que isso teria em sua vida na fazenda. No entanto, a voz de sua consciência o guiou, lembrando de seu compromisso com a cidade que o acolhera quando mais precisava. E assim, quando a necessidade se tornou urgente, Bill aceitou o distintivo de xerife de Canvas. Seus passos pesados ecoavam pelas ruas, agora conhecidas por sua determinação em manter a paz. Mas ele sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando, com novos dilemas e perigos à espreita nas sombras do deserto. No início de sua jornada como xerife de Canvas, Bill enfrentou desafios que testariam até mesmo os mais corajosos. Sua presença imponente e seu olhar penetrante eram agora a lei na cidade, um farol de justiça em meio ao vasto e imprevisível território do Velho Oeste. Desde o momento em que assumiu o cargo, Bill sabia que não poderia se dar ao luxo de ser complacente. Os problemas surgiam como ervas daninhas teimosas, brigas em salões, disputas territoriais entre fazendeiros, e até mesmo tentativas de roubo que desafiavam sua autoridade recém-estabelecida. Cada desafio era uma oportunidade para ele mostrar sua determinação e firmeza, sem nunca perder de vista seus princípios de justiça e equidade. Os cidadãos olhavam para ele não apenas como um guardião da lei, mas como um símbolo de esperança em tempos de incerteza. Bill era conhecido por sua habilidade em resolver conflitos com sabedoria, muitas vezes encontrando soluções que satisfaziam ambas as partes envolvidas. Sua reputação como xerife justo e imparcial crescia a cada dia que passava. Mas o papel de xerife não era apenas feito de decisões fáceis. Bill enfrentou momentos de dúvida e angústia, quando as escolhas eram difíceis e as consequências imprevisíveis. Ele aprendeu a confiar em seu instinto, guiado pela experiência e pelo senso de dever que o impulsionava a proteger aqueles que jurara servir. Enquanto o sol se punha sobre Canvas, lançando sombras longas e misteriosas pelas ruas tranquilas da cidade, Bill sabia que seu trabalho estava longe de terminar. O Oeste era um lugar de oportunidades e perigos, onde a linha entre o certo e o errado muitas vezes se tornava borrada como a poeira do deserto.
Mas ele estava determinado a enfrentar cada desafio de frente, como fizera em todas as fases de sua vida tumultuada até agora. Em meio às suas responsabilidades como xerife de Canvas, Bill encontrou-se envolvido em um mistério que desafiava até mesmo sua sagacidade. Uma série de assaltos misteriosos assolava a cidade, deixando os comerciantes inquietos e os cidadãos apreensivos. O modo de operação era meticuloso e rápido, como uma sombra que se movia silenciosamente pela noite. Bill começou a investigação com determinação implacável. Cada pista era um fio frágil que ele seguia com cuidado, tecendo uma teia de informações que o aproximava do enigma. Ele entrevistava testemunhas, examinava pistas deixadas para trás e consultava seus contatos na cidade em busca de qualquer informação que pudesse lançar luz sobre os criminosos. À medida que as semanas passavam, a pressão sobre Bill aumentava. Os cidadãos olhavam para ele com expectativa, esperando por justiça e segurança restauradas. Ele sentia o peso de suas expectativas em seus ombros largos, mas isso só aumentava sua determinação em resolver o mistério. O xerife não estava sozinho em sua busca pela verdade. Ele contava com a ajuda de aliados improváveis e leais, cada um contribuindo com sua própria habilidade e perspicácia. Juntos, formavam uma equipe unida, determinada a colocar um fim nos crimes que assombravam a cidade. Enquanto a lua subia no céu noturno, lançando uma luz pálida sobre os telhados de Canvas, Bill sentia que estava mais perto do que nunca de desvendar o mistério. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava lentamente, revelando uma imagem mais clara dos culpados por trás dos assaltos. Ele sabia que a verdade estava ao alcance, esperando ser descoberta como um tesouro escondido no deserto vasto e implacável. Em sua busca implacável pela verdade, Bill finalmente conseguiu reunir as peças do quebra-cabeça que tanto o intrigava. Os assaltos misteriosos que assolavam Canvas não eram obra de forasteiros desconhecidos, mas sim de uma rede bem organizada de criminosos locais. Eles operavam sob o nariz de todos, camuflados pela aparência de respeitabilidade durante o dia e transformando-se em sombras furtivas durante a noite. Bill descobriu que o líder da gangue era um empresário respeitado da cidade, cuja sede de poder e riqueza o levou a cometer atos de desespero. Ele manipulava os acontecimentos nos bastidores, usando sua influência para despistar qualquer suspeita. Mas Bill, com sua determinação incansável e astúcia afiada, não foi enganado. Ele desvendou os fios do complô como um xerife que conhece cada rua e beco de sua cidade. A revelação da identidade dos criminosos enviou ondas de choque através de Canvas. Ondas de conversa ecoaram pelas ruas empoeiradas, cada cidadão tentando reconciliar a imagem do empresário de sucesso com a realidade do criminoso cruel. A confiança na comunidade foi abalada, mas a captura dos criminosos trouxe um senso de justiça restaurada. Bill liderou a operação para prender os membros da gangue, agindo com precisão e determinação. A batalha foi rápida e intensa, com tiros cortando o ar como trovões e a poeira do deserto dançando ao redor dos combatentes. No final, a lei prevaleceu, e os criminosos foram levados à justiça, suas máscaras de respeitabilidade finalmente arrancadas para revelar a verdadeira face do mal que haviam escondido por tanto tempo. Enquanto o sol se punha mais uma vez sobre Canvas, os cidadãos olhavam para Bill com gratidão misturada com admiração. Ele não era apenas o xerife que trouxera segurança à cidade, era o guardião de sua integridade, o defensor de seus valores. Mas mesmo com a ameaça dos criminosos neutralizada, Bill sabia que o Oeste nunca era realmente seguro. Novos desafios aguardavam nas sombras, testando sua coragem e determinação como nunca antes. Com a gangue de criminosos finalmente desmantelada e a paz restaurada em Canvas, Bill se viu diante de um novo capítulo em sua vida como xerife. A cidade, agora mais unida do que nunca após os eventos turbulentos, olhava para ele não apenas como um protetor, mas como um símbolo de esperança e resolução. O trabalho de xerife continuava a exigir sua dedicação completa. Bill não descansava sobre os louros da recente vitória. Ele sabia que a lei no Velho Oeste era tão frágil quanto uma teia de aranha, e ele estava determinado a mantê-la intacta. Suas patrulhas noturnas eram agora mais vigilantes do que nunca, seus olhos treinados para detectar qualquer ameaça potencial à tranquilidade da cidade. Enquanto isso, a vida pessoal de Bill também continuava a evoluir. Sua fazenda prosperava sob os cuidados de seus familiares e trabalhadores leais, uma testemunha silenciosa de seu trabalho árduo e dedicação à terra. Ele encontrava paz nos campos verdes que ele próprio havia cultivado do solo árido do Oeste. Mas o dever como xerife sempre vinha em primeiro lugar. Bill era chamado a resolver disputas entre vizinhos, a mediar conflitos que ameaçavam explodir em violência, e a manter a ordem nas ruas onde o caos podia surgir a qualquer momento. Sua presença era um lembrete constante de que a lei não era apenas uma palavra escrita em papel, mas um compromisso vivo e pulsante com a justiça. Enquanto o sol se punha sobre Canvas, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Bill refletia sobre o caminho que o trouxera até ali. Cada desafio superado, cada vitória alcançada, tinha moldado sua jornada como um homem do Oeste. Ele sabia que o futuro reservava mais aventuras e provações, mas ele estava preparado para enfrentá-las com a mesma coragem e determinação que o haviam guiado até agora. E assim, com a cidade de Canvas tranquila sob o manto da noite estrelada, Bill se preparava para mais uma ronda como xerife. Seu dever era eterno enquanto as sombras dançavam ao redor dele, sussurrando histórias de um passado tumultuado e um futuro incerto. Ao longo dos anos, a vida de Bill no Velho Oeste foi um testemunho de coragem, perseverança e compromisso com a justiça. Desde os dias turbulentos como um escravo fugitivo até se tornar o respeitado xerife de Canvas, ele enfrentou desafios inimagináveis com determinação inabalável. A história de Bill não era apenas sobre indivíduos e eventos, mas sobre a essência da alma do Oeste selvagem. Cada reviravolta, cada batalha, refletia a luta constante entre o bem e o mal, entre a lei e o caos.
Sua jornada de um homem comum a um herói local inspirou não apenas os habitantes de Canvas, mas todos aqueles que ouviram falar de suas proezas. Enquanto o sol se põe sobre a cidade tranquila de Canvas e as estrelas pontilham o céu escuro como diamantes, a memória de Bill vive nos corações daqueles que ele jurou proteger. Seu legado não está apenas nas histórias contadas ao redor das fogueiras ou nos registros empoeirados dos jornais, mas na própria terra que ele ajudou a moldar com suas mãos calejadas. E assim, a história de Bill, o escravo que se tornou fazendeiro, xerife e guardião da justiça em Canvas, permanece como um farol de esperança e inspiração no vasto e imprevisível horizonte do Velho Oeste.